Hoje vamos iniciar a matéria de soteriologia. Quem sabe o que é soteriologia? Vitor, é a doutrina dos solteiros? Não tem nada a ver com isso. Não sei se você já pensou, mas não é não, tá bom? Soteriologia. Alguém? Isso. Soteriologia. Soteriologia? Salvação de almas. Isso mesmo, que é a palavra sotéria. Sotéria, salvação. Sotéria é uma palavrinha grega. Salvação. Que significa salvação. E logia você já sabe, né? Logia é ciência, né? Conhecimento. Então a gente vai estudar a doutrina da salvação. Doutrina da salvação. Isso que é a soteriologia, tá? Então vocês vão ver que vai estar muito casado com cristologia. Lembra da nossa matéria do mês passado? Cristologia, por quê? Soteriologia conversa com cristologia. Elas andam juntas, porque a principal base, o principal fundamento da salvação é quem? Jesus. Né? Então vocês vão ver que as duas matérias, a soteriologia usa como fonte, de forma de fonte, a matéria de cristologia. Perfeito? Então o que é salvação? Vou iniciar com essa pergunta aqui, ó. O que é salvação? Salvação do quê? E aí, Alan, salvação, o que é salvação? O que é salvação? Relacionado a nós, né? Sei lá, qualquer coisa. O que é salvação? Quando vem a palavra salvação, o que você imagina? É livrar de você de algo pior, assim. Livrar de algo pior. E aí, Fabião? Salvação. Muito boa. Salvação perante a Bíblia é o que nós não merecemos, né? Nós fomos salvos pela graça, mas também é algo que, primeiro, é algo que a gente tem que buscar ela. Opa, peraí, repete de novo essa primeira frase que você falou, repete ela. Temos que buscar ela. Não, a primeira frase que você A falou. primeira frase que eu falei? Era algo que não? Não merecemos. Nossa, peraí, já foi algo mais profundo, né? Porque o Alan falou que livrar de um perigo, mas a Glória já falou que era algo que nós não? Merecemos. E aí, o que é salvação? Nossa, eu esqueci o que ele falou, rapaz. Algo que a gente não merecia. E nós temos que sempre estar buscando. Sempre está. A gente que busca a salvação. Não, a gente tem que sempre estar buscando. Porque Então a gente que busca a salvação. não, Jesus morreu por nós e agora nós estamos salvos. Não. Então é a gente que vai. A gente tem que fazer por merecer. Barão, Na verdade, salvação é só precisa de pelagiano. Você é pelagiano, não vai mudar isso aí, tá bom? Você é pelagiano, não vai mudar isso aí. O que é salvação? 3 aspectos, né? 3 da cidade aqui, para de ler a apostila. Ele aproveitou de quando você está aqui, ó. Justificação, regeneração, santificação. Então vamos lá. No vocabulário, quando a gente pega a palavra salvação. Ó, escreve aí, eu não vou anotar, não. Escreve aí, salvação, no vocabulário. O que é? Um desfecho feliz de circunstâncias perigosas. Um desfecho feliz de circunstâncias perigosas. Basicamente, a resposta que o Alan falou. Meu Deus do céu. Ele já veio, mas estou na ponta da língua. Um desfecho feliz de circunstâncias perigosas. Esse, pode anotar, Janus. Mas esse é o termo geral. Esse é o termo geral. Quando a gente fala salvação, o que significa isso? O termo geral diz um desfecho feliz de circunstâncias perigosas. Que foi a resposta que o Alan deu, né? Você está em um momento de perigo, você é salvo.
Você foi feliz naquilo que você estava inserido. Porém, na Bíblia e na soteriologia, a salvação vai muito mais além do que isso. Muito mais além do que isso. Porque quando a gente olha biblicamente, doutrinariamente, salvação não é apenas um desfecho feliz de circunstâncias perigosas. Na Bíblia, vocês querem anotar? Porque eu acho que não vai caber para anotar aqui. Na Bíblia é isso aqui, ó. Eu vou falar e depois vocês anotam então. É uma obra graciosa de Deus, pela qual o ser humano é resgatado. Ó, primeiro, resgatado. Resgatado do pecado. Eu já vou falar para vocês escreverem. Reconciliado com Deus e restaurado para viver o propósito de Deus. Então, olha lá, anota aí agora. Salvação na Bíblia, tá? É a obra graciosa de Deus. É a obra graciosa de Deus. Vamos aqui? É a obra graciosa de Deus. Pela qual o ser humano, aí você circula essa palavra aqui, ó, é resgatado. O ser humano é resgatado. Resgatado do que, Preciosa? O ser humano é resgatado do quê? Do que? Resgatado do quê? Resgatado do quê? Do pecado. Resgatado do pecado. Reconciliado. Reconciliado com quem? Cristo. Com Deus. E restaurado. Restaurado para quê? Para viver os propósitos de Deus. Olha só, esse mundo é muito mais profundo do que apenas uma circunstância feliz, não, um desfecho feliz de circunstâncias perigosas. Então, salvação na Bíblia é a obra graciosa de Deus, pela qual o ser humano é resgatado do pecado, reconciliado com Deus e restaurado para viver o propósito divino. Estou devagar ainda. Calma, tanto calma. 2026. Então, o que é salvação, Luciane? O que é salvação? O que é salvação, então, na Bíblia? O que é salvação na Bíblia? Salvação na Bíblia é. Você acabou de anotar. Lê o que você anotou, vai. Desfecho feliz. Não, vai, salvação. Resgatado por Deus. Vamos lá de novo. Salvação é a obra graciosa de Deus que resgata o homem do pecado, reconcilia ele com Deus e restaura ele para viver o propósito de Deus. Maravilha? Então, esse é o conceito de salvação. Então, eu quero que vocês guardem isso na cabeça de vocês, que o conceito de salvação é esse, tá? Não é apenas um desfecho feliz e circunstâncias perigosas, não. É muito mais profundo. Porque só com esse conceito, a gente já vê três coisas. O que você consegue identificar com isso aqui? O amor de Deus. O amor de Deus, muito bom. O que mais? Bondade do Senhor. O amor de Deus, né? Bondade do Senhor. Misericórdia. Só com esse conceito aqui, sabe o que a gente vê? Que salvação não é algo que o homem produz. Então, ó, primeiro, não é algo que o homem produz. Por que não é algo que o homem produz? Porque o homem não pode se salvar a si mesmo. Ou seja, ele depende de alguém. Ele depende de uma graça. Então é algo que o homem não produz. Não é algo que o homem produz. Qual é a segunda coisa? Estou apressado, né? Pode anotar.
Olha o toma uma. Isso. Não é algo que o homem produz. Segunda coisa, de quem tem a iniciativa? A iniciativa de quem? De quem é a iniciativa? Quando você olha a salvação, a iniciativa de quem? De quem é a iniciativa? Deus. De Deus. Deus. Quem deseja salvar o homem é quem? Deus. Porque o homem não pode ser salvado. Então a iniciativa sempre vai ser de Deus. Porque quem está precisando de ajuda é quem? O homem. Quem está precisando de salvação é quem? O homem. Então a iniciativa nunca vai ser do homem. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos. E isso não vem Por nós. é dom de Deus. Então a iniciativa sempre é de Deus. Iniciativa de Deus. Então olha como que é muito mais profundo. Às vezes a gente olha a sua salvação, mas nem consegue compreender o quão profunda é esta palavra, salvação. Então, segundo ponto, a iniciativa é de Deus. Iniciativa de Deus. Terceira coisa que nós vemos na salvação, sabe o que ela envolve? Passado, presente e futuro. Nossa, mas como assim envolve passado, presente e futuro? Como assim? Passado do quê? Passado do quê? Quem chuta? Passado. Por que a salvação envolve o passado? Por que a salvação envolve o passado? E aí, por que a salvação tem relação com o passado? O passado do homem. Qual a relação da salvação com o passado? Por que tem passado na salvação? Eu estava vivendo trevando. E por que nós não vivemos mais em trevas? Jesus trouxe uma luz. E o que Jesus fez? Nos resgatou. E morreu? Por nós. Então por que a salvação tem passado? Porque no passado tem a cruz. Porque lá no passado, sabe o que a gente foi lá no passado? Justificado. Então por isso que a salvação tem passado. Porque no passado a gente foi justificado. Quando Cristo morreu na cruz. Então olha só, a salvação tem passado. Cruz, justificação. E por que ela tem presente? Por que presente? E agora? Por que presente? Por que a salvação tem relação com presente? Eu posso assim, se vocês pensam e fazer vocês pensar. Por que a salvação tem relação com presente? Regeneração? Nunca lendo a apostila aí, tá errado. Santificação. Por quê? No passado, Cristo morreu. Não foi no passado? A cruz. E hoje, a graça vem, me alcança, porque a iniciativa é de quem? De Deus. Mas há um sinergismo. Hoje é a primeira aula, então eu não vou entrar um pouco no sinergismo. A gente vai ver nas outras aulas. Hoje é só para vocês entenderem, tá? Mas eu vou já usar esses termos para vocês já irem entrando na cabeça de vocês. Há um sinergismo. O que é o sinergismo? A iniciativa de Deus, a graça. Só que Paulo vai dizer que pela graça sois salvos. Mediante o quê? Mediante a fé. Então a graça vem, habilita o seu estado de miséria, fala, olha, você é um pecador miserável. E eu respondo com o quê? Com fé. Então a iniciativa é de Deus, mas também há uma resposta de quem? Do homem. Então quando o homem responde a essa fé, acontece nele um processo que a gente chama de regeneração. E logo em seguida vem uma santificação. Você é considerado santo perante Deus. E detalhe, essa santificação ela é contínua. Por isso que salvação envolve o presente. Porque a santificação ela é contínua. Entenderam até aqui? A gente vai entrar com mais detalhes. Eu só estou dando uma visão geral só para vocês entenderem, ter uma pincelada.
Porque quando a gente for entrar mais profundo, vocês já vão estar com a mente mais aberta. Entendeu? Por que volta o passado então? Por causa da cruz. Fomos justificados. Justificados. Presente? Passado. Não. Por que volta o presente? Santificação, respondendo com fé a essa cruz que foi no passado. E por que tem futuro? Agora pega. E o futuro? Regeneração. A regeneração está junto aqui com a santificação. E por que tem futuro? O que é o futuro? Por que a salvação está no futuro? Não vem nada em mente? E aí, Cristiano? Por que a salvação está no futuro também? Nada? A vida de Cristo, o corpo de Jesus. Porque no futuro o que vai acontecer? Uma glorificação. Paulo vai dizer em 1 Coríntios. O que ele vai falar? Que os mortos ressuscitarão primeiro, o nosso corpo será transformado, aquilo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade. O nosso corpo vai ser glorificado. Paulo também vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,16: no som do alarido, os mortos ressuscitarão primeiro, nós que estivermos Apocalipse também, né? tem tudo. Nós seremos arrebatados, encontraremos com ele nos ares. Então por que a salvação também está no futuro? Porque é no futuro que nós vamos ser glorificados. Vamos passar pelo processo da glorificação. E nós vamos sair deste mundo. Não, é uma alma, mas eu já estaria dando voz já. Meu Deus do céu. Nós iremos sair. Iremos sair deste mundo, desse mundo de dor. É por isso que depois o João vai dizer em Apocalipse: morte e choro nunca mais. Por isso que a salvação está no passado, no presente e no futuro. Meu Deus do céu. Olha o conceito disso aqui. Não é apenas livrar você de circunstâncias difíceis, não. Salvação envolve cruz, salvação envolve fé e salvação envolve glorificação. Meu Deus do céu, É Deus que faz por nós, né? Tudo Deus que faz. Tanto que Paulo vai dizer: isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. Ele morreu por todos. Né? O que João vai dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu. Deus amou o mundo. Então a salvação para todos. Porém, nem todos respondem com fé. Nem todos respondem com fé. A graça está. Nós estamos na dispensação da graça. A gente vai tratar sobre as dispensações. A graça está. Qual é esse texto que você falou? João 3,16? João 3,16. Porque Deus amou o mundo. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Né? Então a salvação, a graça está aberta para todos, mas nem todos respondem com fé. É por isso que a gente até fala, né, que o inferno não é para quem pecou menos ou para quem pecou mais. Não, o inferno não é para isso. O inferno é para quem não se arrependeu. Vai tratar mais para frente, que a gente vai aprofundar mesmo. Aprofundar como eu tenho certeza da minha salvação. Vocês sabem? Vocês têm certeza da salvação de vocês? Ixi, sim. Então, como saber que eu sou salvo? A gente vai entrar. Como saber? Como saber se a pessoa é salva ou não é? Tem como saber? Tem. Claro que tem. A gente vai entender, vai ver. Então, a salvação é Deus que predestinou? Será que foi Deus que predestinou? Você vai ser salvo, você não vai, você vai ser, você não vai. Nós vamos ver isso também. Vamos ver o sinergismo, tá? A salvação e a resposta do homem. Então, tudo isso a gente vai entender, a gente vai compreender, mas não hoje, porque senão vai ficar muita coisa. A gente vai aos poucos. Tá bom? Essa daqui só é um choque de realidade. Só um choque. Só para vocês verem que o conceito de salvação é bem mais amplo do que vocês imaginaram. Né? Você viu como já mudou a resposta? A resposta de situações perigosas para o quê? Olha só. Para resgatado, reconciliado, restaurado, não é algo que o homem, iniciativa de Deus, passado, presente e futuro. Maravilha? Anotaram bem? Vai bem na prova, tá? Brincadeira. Um trecho da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Quem ainda não leu a declaração de fé das Assembleias de Deus, leia.
Porque a declaração de fé da Assembleia de Deus, o que é? É a nossa profissão de fé, é o nosso creio, é o nosso credo, né? Aquilo que a gente crê, aquilo que a gente professa. Então, escreve aí um trecho do que está escrito na declaração de fé, no capítulo 10. Capítulo 10 da declaração de fé. Olha o que ele vai dizer. Declaração de fé, capítulo 10. Pode falar? Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus. É o ato. Isso, é o ato. Ó, de novo, essa salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo. E não vem de obras. Então, olha o que a nossa declaração de fé fala no capítulo 10. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem de obras. E qual foi o apóstolo que mais falou doutrinariamente, de forma sistemática, sobre soteriologia? Quem chuta? João, Paulo e apóstolo. Que mais tratou sobre soteriologia de forma sistemática, profunda? Paulo. É isso mesmo. O apóstolo Paulo foi o que mais tratou sobre soteriologia de forma sistemática e de forma profunda, tá? Agora, Paulo tinha conhecimento, né? Paulo tinha. Pedro tinha graça. Olha aí, que isso, não. Quer pregar? O Varão falou que Paulo não tem graça, que isso agora. Era coso. Tinha conhecimento do outro. Quem é Paulo? Então, vamos lá, quem é Paulo? Quem era Paulo? Paulo era um judeu, primeiro de tudo, tá? Ele era judeu. Vocês sabiam disso, né? Da tribo de quem? Da tribo de Benjamim. Gálatas capítulo 2, né? Eu, Paulo, judeu, da tribo de Benjamim. Então ele era um judeu, ok? Só que ele era um judeu que a gente chama que era um judeu da dispersão. Por que da dispersão? Porque ele era um judeu, mas ele não nasceu em Israel. Muito pelo contrário, ele nasceu na cidade de Tarso. Na onde? Cesareia. Quase. Começa com C. Cilícia. Então ele era um judeu, só que ele nasceu em Tarso. Né? Ali na Cilícia, que hoje é a atual Turquia, tá? Como ele era um judeu da dispensação, é isso? Isso, da dispersão. Dispersão. Isso. O judeu da dispersão, que a gente chama. O que significa um judeu da dispersão? É alguém que é judeu, que veio das tribos ali, né? Só que ele não nasceu em Israel, ele era da dispersão. Então ele não nasceu aqui em Israel. Ele era de Tarso, na Ásia, né? Que hoje é lá na atual Turquia. Então era um judeu da dispersão. Era muito comum ter vários judeus da dispersão. Por quê? Porque em um dado momento da história, os judeus dispersaram. Tanto que Ezequiel vai até dizer, vocês lembram, né? Ezequiel 37? Quem fala Ezequiel 37? Que os ossos estavam o quê? Espalhados, né? Mas aí vai haver um dia, porque até hoje os judeus estão espalhados. Mas aí vai haver um dia, que a gente viu na escatologia, né? Mas vamos retomar. Haverá um dia que quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Aqueles ossos irão se... Então Ezequiel ali, o texto dele é escatológico. Então, Paulo, ele era da dispersão, era judeu, nasceu em Tarso, na Cilícia, mas ele foi educado em Jerusalém. Essa aqui vocês vão saber, né? Aos pés de quem?
De Gamaliel. Gamaliel era um dos mestres mais eruditos. Era fariseu de fariseu. Ele era mestre, doutor da lei, né? Gamaliel era o doutor da lei. Tá? Tanto que foi ele que fundou uma das escolas chamada Hillel. Alguns estudiosos falam que foi ele, tá? Foi Gamaliel que fundou essa escola chamada Hillel. Então, ele foi educado. E eu sei que você já pregou sobre isso, né? Com certeza você falou, Paulo, quando encontrou com ele no capítulo 9, no caminho de Damasco, e o seu nome muda de Saulo para Paulo. Eu sei que você já pregou isso, sim ou não? Sim, eu sei que você pregou. Eu olhei com cara feia para você, né? Isso não é verdade. Por quê? O nome de Paulo sempre foi Saulo. E é Saulo. Por quê? O pai dele deu o nome dele de Saulo, foi o primeiro rei de Israel. Mas, como ele era cidadão romano, também era chamado de Paulo. Então, Paulo era o seu nome romano, de cidadania romana. Então, em nenhum momento o nome dele mudou de Saulo para Paulo. Não! Paulo era geralmente, comumente chamado Saulo era comumente chamado Paulo por conta do seu triplo nome de cidadania romana. Mas você vai falar, no caso, Paulo tinha dupla cidadania. Sim, com certeza. Porque ele era judeu, mas nasceu em Tarso. Mas a gente vê até hoje, né? É interessante até isso, porque a maioria dos pregadores, com certeza, eles só falam Paulo, não vai falar de Saulo. Porque Saulo era, que é o correto, vai falar Paulo ou falar Saulo, né? O nome dele era Saulo. Era Saulo. Mas aí na aplicação, você vai falar Saulo ou Paulo? Tem uns que falam Saulo. É porque Paulo já é um nome que a gente já está na cabeça, né? Então, até porque um pregador, a gente vai ter isso na aula de homilética. O pregador, ele sempre tem que facilitar para o seu público. Então, se Paulo é a forma que todo mundo já conhece, então fala Paulo. Né? Vamos falar Paulo. Paulo vai pegar a mensagem. Né? Para fazer de forma simples, porque até a gente pensa assim, vai. Mas aí, vou falar Paulo, depois que muda, que ele tem um encontro lá, aí é só chamado de Paulo, já não é mais Saulo. É porque aí a vida dele, porque o Paulo era o triplo nome dele de cidadania romana, né? Mas até Deus, quando foi chamar ele falou Saulo, Saulo. Por que me percebe? Saulo era o nome dele, sempre foi. Porque o pai dele colocou o nome de Saulo, que Saulo é o primeiro rei de Israel. Então o nome de Paulo era Saulo. Só que também ele era chamado de Paulo, ele também era conhecido como Paulo. Sempre foi. É que tem gente que fala que mudou, né? Quando teve um encontro, o nome dele muda de Saulo para Paulo. Porque quando Deus encontra você, a transformação. Ele sempre foi conhecido como Paulo. Sempre foi conhecido. Antes mesmo de Atos 9. Porque ele tinha o nome Saulo, mas ele também era chamado de Paulo por conta da sua cidadania romana. Perfeito? Então sempre foi Paulo. Sempre foi Saulo. O original dele. Saulo é o nome original. E Paulo foi o irmão de Paulo era o triplo nome dele de cidadania romana. Tá bom. E ele geralmente era chamado como Paulo. Então sempre foi chamado. Não que mudou, sempre foi chamado de Paulo. E por que ele ganha a cidadania romana? Vocês sabem por que ele ganha? Não? Geralmente a cidadania romana é entregue por hereditário, de família, por exemplo, os pais eram de guerra, eram soldados. Então, muito provavelmente, um dos pais de Paulo era soldado e ele ganhou uma cidadania romana. E o que a cidadania romana dá de benefício para você? Várias coisas. Por exemplo, a cidadania romana permite você somente ser julgado em Roma. É por isso que Paulo utiliza a sua cidadania romana, que ele ia ser morto, mas ele falou, não, eu tenho direito de cidadania romana, eu quero ser julgado em Roma. Entendeu? Então a cidadania romana te dava muitos benefícios. Então o próprio Paulo fala que ele foi educado pelos seus antepassados, tá? Ele foi educado e seguiu as tradições dos seus antepassados. Por isso que Paulo, a gente fala que ele tinha muito conhecimento. Por quê? Porque mesmo nascendo em Tarsus, ele era judeu. Então ele teve conhecimento e participou daquelas escolas, né? Então ele estudou, ele fazia parte ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu de fariseu. Por que ele era fariseu de fariseu? Porque ele tinha sangue real. Ele era da tribo de Benjamim. Sangue azul. Sangue azul, é isso, sangue azul, sangue real. Tanto que, por isso que Paulo foi um desses que consentiu na morte de Estevão. Porque ele era fariseu de fariseu. Por isso que ele perseguia as igrejas. Por que ele perseguia as igrejas? Porque ele seguia os ensinamentos de Gamaliel.
E Gamaliel era o mestre da lei, fariseu bravo. E fariseu não conversava com o cristianismo. Por quê? Não batia. Por quê? O que Jesus fala? Eu não vim para eliminar as leis, mas eu vim o quê? Para cumprir. Mas os fariseus não aceitavam. Então Deus olhava e falava assim: olha, vocês estão carregando um fardo aí de 613 leis, mais as leis dos rabinos, mas o meu fardo é leve. Mas os fariseus não aceitavam. Então nesse período havia uma grande perseguição a gente chama de judaizantes, tá? Que são os fariseus, saduceus, os judaizantes, contra o cristianismo. É por isso que eles perseguiam o cristianismo. E Paulo foi um desses, que perseguiu. Então abre comigo, Atos capítulo 22, versículo 3. Leva, manda lá. Quanto a mim, sou varão judeu. Olha aí. Nascido em Tarso da Cilícia. Então um judeu da dispersão. Criado nessa cidade. Criado Gamaliel. Então aqui a gente já começa a entender por que Paulo ele era perseguidor da igreja. Né? Por que Paulo era esse homem que perseguia tanto? Porque ele seguiu as instruções de Gamaliel. Então anota aí no seu caderno. Seu zelo como perseguidor da igreja, 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 vem da política defendida por Gamaliel. Vem da política defendida por Gamaliel. Vem da política defendida por Gamaliel. Bom, seu zelo como perseguidor da igreja, perfeito? Vem com a política defendida por Gamaliel. Ok? É por isso então que Paulo, ele aprova que Estevão é apedrejado. Paulo, ele era chamado, sabe como ele era chamado? De touro bravo. Touro bravo. Lucas vai descrever, olha como que Lucas vai descrever, ele vai falar que ele respirava ameaças de morte. Sabe o que é esse ameaça de morte quando a gente olha no original? Ameaças de morte. É a mesma coisa que comparar Paulo com um javali. Sabia disso? Um javali. Era bravo. Aonde ele pisava tinha destruição. Aonde ele pisava alguém morria. Aonde ele pisava tinha dor. Esse era Paulo. Lucas vai dizer em Atos que Paulo respirava ameaças de morte. Isso aqui é forte, olha só. Tanto que Ananias eu nem conhecia muito bem. Ele vai falar: Deus, você quer que eu mande nada aqui? Muito bem, eu vou lá na casa dele. Você quer que eu vou no javali? É ótimo, né? Vai, Deus falou: vai. E vocês vão entender por que Paulo vai ser esse homem que mais vai falar dessa graça. Porque ele viveu essa graça. Uma vez eu peguei um tema sobre isso, de perseguir a perseguidor. Ou seja, de perseguir Paulo, o Saulo, de ser perseguido. E foi nessa que você falou que o nome dele mudou, né? Isso. Foi. Aqui, ó, Saulo, né? Era esse homem destruidor, respirava ameaças de morte, é comparado com um javali, né? Lucas vai dizer que ele respirava ameaças de morte, mas um certo dia, em Atos capítulo 9, ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. E agora aquele homem que era bruto, Deus olhou para ele e falou assim: olha, Saulo, você pode ser bruto, pode ser um leão, mas eu vou te transformar em um cordeiro. E agora aquele homem que era perseguidor vai ser conhecido como apóstolo da graça. Olha agora como ele vai ser conhecido, como apóstolo da graça. Pode anotar aí, né? Apóstolo da graça. Aí se quiser pegar, manda um pix lá depois, mas eu vou passar. Manda um pix, tá? Aí você pode falar: porque quando tem um encontro com Jesus, gera metamorfose. Transformação de vida. É por isso, meu Deus, eu conheço você, entra na dívida e sai pela Paulo, apóstolo da graça. João, apóstolo da honra. Eita, agora Meu Deus. mandar um pix, você já sabe.
Maravilha? E agora, olha o que ele vai declarar. Olha esse homem que era bruto, que era bravo, que era um leão. Olha o que ele vai declarar em Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Olha, Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, compreendo que tudo é vida, quando comparado à superioridade e o valor do conhecimento de Cristo Jesus. Eu sei, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Olha o que Paulo agora está falando. Tudo isso ele considera agora como esterco. Todo aprendizado que ele teve aos pés de Gamaliel, todo conhecimento, porque Paulo era muito inteligente, ele é conhecido como um cosmopolita. Por que um cosmopolita? Porque ele falava várias línguas. Ele era judeu, mas nasceu na Cilícia, mas ele foi educado em Jerusalém, então ele era uma pessoa cosmopolita. Mas ele olha e fala: Deus, tudo isso considera como esterco. Porque a primeira coisa que a salvação faz quando encontra a gente, a primeira coisa que a salvação faz quando encontra a gente, a primeira coisa que a salvação faz quando encontra a gente é matar o nosso eu. Que a salvação faz quando encontra a gente é matar o nosso eu. É matar o nosso eu. Porque agora Paulo está olhando para tudo aquilo que ele tinha de mais precioso, porque dinheiro passa, riqueza passa, mas o conhecimento é mentira. Né? Mas ele olha até para o conhecimento dele e fala: Deus, tudo isso precisa como esterco. Porque nada se compara com a sua graça. Então esse Paulo agora vai ser o que mais falar, mas vai falar de soteriologia de forma sistemática e profunda, porque ele viveu isso, ele sentiu isso. E agora Deus vai pegar aquele homem que fazia tantas coisas, era perseguidor, e agora vai se tornar esse apóstolo da graça e que vai tratar de forma sistemática sobre a soteriologia de Deus. Ah, meu Deus do céu, você pode dar agora se quiser, tem problema. Tá bom? Então, maravilha. Vamos pegar só um currículo de Paulo, então, e a gente já entra, porque eu já quero iniciar a matéria de soteriologia em Romanos 8, tá? E vocês vão entender por que eu vou iniciar em Romanos 8, tá? Mas vamos pegar aqui o currículo de Paulo. Ele era ex-presidiário, passou em várias prisões, nunca ficou mais de 2 anos na mesma igreja, porque ele saía, né? Era violento, temperamental, não tinha paciência com gente lerda e lenta. Quando a gente vê as cartas de Corinto, a gente vê, é só as tapadas, né? Estado civil indefinido, não sabe se é solteiro, casado, né? Ou viúvo. Era brigão. E para piorar, ele tinha um espinho. Meu irmão, você aceitaria esse homem na sua igreja hoje? Seja sincero, sim ou não? Aceitaria? Sim ou não? Não, sim. Mas ele é aceitável, né? Pode até aceitar, não. O problema é que já aceitou e passou o homem, imagina esse homem que fala: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo com metendo. Não tinha esse espinho na carne, ele orava para Deus, falava: Deus, tira de mim esse espinho. Mas aí veio uma resposta para ele, falando: Paulo, o problema não é o espinho. Sabe qual é o problema? O problema é que está faltando graça. Então faz o seguinte, Paulo: receba a graça, porque a minha graça te basta. Pode ler. Porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então olha o que Paulo agora está dizendo. Esse apóstolo que respirava ameaças de morte, era perseguidor, perseguia, agora ele está falando assim: temos porém este tesouro em vasos de barro. Por que ele está falando? Ele olha e fala: olha, porque se você olhar para o vaso pode até parecer frágil. O vaso pode até ser feinho, né? Pode ser alvo, né? Professor, né?
Porque Paulo, ele não era bonito não, tá? Paulo, segundo Atos de Teclas, vai dizer que ele tinha as orelhas juntas, as suas pernas eram tortas, ele tinha um nariz um pouco maior, e ele era de pequena estatura. Pesquisa lá, segundo Atos de Teclas, ele tinha as orelhas juntas. Olha daí no Paulo. Não, nossa, eu falei que estatura tá bom. Que estatura aqui. Aqueles pequenos estão de 1,50m mais ou menos. Nem menor que eu. Eu era maior que o Paulo. Quem olha para Paulo, até falou assim: olha, Paulo, feio, né? Mas é isso que está falando. Ele falou: se você olhar para o vaso, de fato, o vaso não é muito atraente. O vaso não é tão visto assim, né, pela sociedade, mas se você olhar dentro do vaso, aí tem um tesouro. E o que é esse tesouro lá? Graça. Por isso que ele fala, temos por este tesouro em vaso de barro. Porque se você olhar para o vaso, pode até parecer um pouco esquisito, né? Mas dentro dele tem tesouro. Dentro dele tem graça. Era isso que Paulo está falando. Mas quando tem esse texto que fala minha graça te basta. Perfeito? Então, abra agora comigo em Romanos capítulo 8, versículo 1. Soterologia, sabe o que é soterologia? Sabe? Não é a doutrina dos solteiros, tá? E aí, fala soterologia. Ninguém dos casados. Essa opção é o que a gente tem buscado diariamente. Ah, a gente busca essa opção. Não, a salvação ela já vem de Cristo, porque ele pagou um alto preço na cruz. Mas a gente, a cada dia, a gente tem buscado a santidade em busca de firmar essa salvação que ele já pagou. Romanos capítulo 8, versículo 1. Quem encontrou pode ler. Portanto, agora não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Nossa, agora não há? A gente, vocês que chegou agora, tá? A gente está tratando sobre Paulo. Por quê? Paulo é o apóstolo que mais fala de forma sistemática e profunda sobre a soteriologia, tá? É Paulo que vai tratar de forma bem profunda e de forma bem sistemática. Então, Romanos capítulo 8, versículo 1. Eita, acabou. Lê de novo, quem lê? O irmão Fábio? Pode ler. Quem foi que leu? Pode ler de novo, vai. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 é conhecido como o capítulo do homem espiritual. Tá? Vocês estão enxergando essa caneta aqui? Eu acho que está bem fraco, mas é conhecido como o homem espiritual, tá bom? Porque há um grande contraste entre o versículo 7, ou capítulo 7, versus o capítulo 8. Porque quando a gente olha o capítulo 7, a gente vê o homem o quê? Caído. Né? O que ele fala lá? O bem que eu quero fazer e o mal acabo fazendo. Ele ora e no capítulo 7, ele vai até encerrar. Olha como ele encerra o capítulo 7 com você. Ele fala, miserável homem que sou. Olha o capítulo 7, último versículo. Olha como ele encerra. Capítulo 7. Capítulo 7. Está acompanhando o capítulo 7. Olha como ele encerra o capítulo 7. Versículo 1. O último. O último. Esse 25 é? Ô, meu irmão. Lê outra pessoa aí, vai. É 25. A graça de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, mesmo com razão, sirva a lei de Deus, mas como a carne, a lei do pecado. Capítulo 7? Isso. Agora lê o 24. Miserável é o ser humano, Olha eu aí, ó. sou, que me libertar-te deste corpo de morte. Olha o que ele faz. No capítulo 7, a gente vê um estado de miserabilidade. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Capítulo 7, a gente vê um homem caído.
Capítulo 7, a gente vê um homem que não consegue lidar com as suas vontades, porque ele fala: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu faço. Um homem que não consegue se controlar. Então, quando a gente olha esse contraste do capítulo 7, a gente vê um homem caído, um homem sem a graça de Deus. Mas quando ele inicia o capítulo 8, ele já inicia com uma nova declaração. Agora lê o capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora Paulo vai mostrar um homem dominado por quem? Cristo, ou pelo Espírito, dominado pelo Espírito. Então, no capítulo 8 é um homem caído, um homem pecador, de miserabilidade, um homem que não consegue dominar os seus desejos. Mas quando entra no capítulo 8, a gente já vê um homem que foi alcançado por uma graça. É por isso que a gente considera o livro de Romanos, ou até mesmo esses dois capítulos, de forma jurídica. Você sabia de uma forma jurídica? Por que uma forma jurídica? Porque a gente vê aqui uma condenação no capítulo 8 versus uma absolvição no capítulo 8. Uma condenação no capítulo 7 e uma absolvição no capítulo 8. Porque no capítulo 7 ele está condenado, um homem miserável, um homem caído. Mas quando ele olha no capítulo 8, ele já entra dizendo assim: portanto, olha esse portanto, nenhuma condenação há. Para quem está em quem? Em Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele começa a entender, ele mostra, ele ensina de forma sistemática como a gente é salvo. De que forma? De que maneira? Paulo ele faz isso muito simples, mostrando que há um homem caído, mas agora há um homem absolvido. Existia um homem condenado, mas agora tem um homem alcançado. Existia um homem que estava indo para o inferno, mas agora há um homem que encontrou uma salvação. Então anota aí o capítulo 7, o capítulo 8. Capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, tá? Capítulo 7, capítulo 8. É um contexto jurídico de condenação e absolvição. Condenação e absolvição. O 7 é condenação. O 7 é condenação, né? Caído, miserável. E não somente o 7, se vocês olharem todos os capítulos que antecedem o 8, é mostrando um homem caído, um homem pecador, um homem condenado. É que o 7 ele fala mais forte, porque no 7 ele fala: miserável homem que sou. Olha como ele fala no 7. Quem me livrará do corpo desta morte? Condenado. Mas, o contexto jurídico agora mostra no capítulo 8 um homem absolvido. Perfeito? Pode anotar aí, a gente já segue. Maravilha? Mas como isso é possível? Como isso é possível? Há uma solução de alguém que era miserável, que fala: quem me livrará dessa morte, no estado de miserabilidade? Há uma solução dele ser absolvido? Como vocês acham? Tem chance? Tem jeito? E aí? Sim? Vocês, assim, ou nada? Sim. Sim? Há jeito? A solução. A solução. Quem é a solução? Jesus Cristo. Porque nós somos essas pessoas caídas e Com miseráveis. certeza. Ai, já não tá demais. Ela tá. A senhora que eu deveria ter que fazer. Porque para a gente entender se há solução ou não, por que o homem é caído e miserável? Essa pergunta é a crucial da soteriologia. Por que o homem é caído e miserável? Por que, Tati? Isso vai pergunta difícil para mim. Nossa, facinho! Tá bom, vai. Quantos animais Moisés colocou na arca? Fala pro pastor dele. Não foi Moisés, foi Noé. Então tá bom, vai. Responde então, Cleciano. Vai. Por que então? Por que o homem é miserável caído? Quem respondeu?
Meu Deus do céu. Pronto, na próxima já Não, vai uma salva de palmas. Por conta do quê? Do pecado. Do pecado. E onde surgiu o pecado? Onde surgiu o pecado? não é. No Éden. Perfeito. O primeiro pecado não foi no Éden. Não? Foi não? Foi Lúcifer, né? Foi na região celestial. O primeiro pecado foi de Lúcifer. Só que Lúcifer era um anjo. Ó, isso aqui é muito importante vocês entenderem. Lúcifer era um anjo. Era alguém que já viu a glória de Deus. Era alguém que já contemplou a glória de Deus. Ele era regente do coral. Lúcifer, ele foi criado por Deus e vivia nas regiões celestiais. Mas ele cometeu o primeiro pecado da história, que foi o quê? O orgulho, né? Queria ser semelhante a Deus, sentar na cadeira de Deus. Então a gente vê alguém que viveu a glória de Deus, contemplou a glória de Deus, estava na glória de Deus, mas mesmo assim apostatou da sua fé. Então Lúcifer não tem chance, não tem mais solução. Por que ele não tem mais solução? Por que Lúcifer não tem mais solução? Você acha que dá para Lúcifer no céu? Quem acha que dá para Lúcifer no céu? Mas, biblicamente, né? E aí, acha que dá para Lúcifer no céu? Acho não. Acha? E por que não dá para ele no céu? Por quê? Você já pode pensar nisso? Por quê? Acho que ele foi simplesmente. Ele cobiçou, né? Mas o bispo não ninguém, porque todo mundo já começou. Ele simplesmente ele quis ser semelhante a Deus, né? Semelhante a Deus. Aí por isso ele já não vai mais isso, né? Ele achou que ele era mais do que Deus, né? Podia ser mais do que Deus. Sabe por que Lúcifer não tem mais chance nem mais solução? Porque como que alguém que estava na glória de Deus, vendo a glória de Deus, morando na glória de Deus, e mesmo assim, o pecado adentrar no coração dessa pessoa. Se você na glória de Deus, vivendo a glória de Deus, vendo a glória de Deus, e mesmo assim apostatar a sua fé, não tem mais jeito, não tem solução. Porque se você já estava na glória de Deus, vivendo na glória de Deus, e vendo a glória de Deus, e mesmo assim você sentiu orgulho e querendo ser semelhante a Ele, então você não tem mais solução, Lúcifer, não tem mais jeito. É por isso que agora Deus vai fazer nós um pouco menor do que os anjos. Vai fazer seres humanos. Seres humanos que nunca viu a glória de Deus, nunca contemplou a glória de Deus. Porque a gente nunca viveu nas regiões celestiais. Quem já viveu nas regiões celestiais? Tem uma irmã no YouTube que vai para o céu todo dia, meu irmão. Tem uma que vai para o inferno, fala que tem Satanás lá. Tem umas pessoas assim meio doidas, né? Mas a gente nunca esteve nas regiões celestiais. Essa que é a diferença de nós para quem? Para Lúcifer. Porque quando a gente olha Lúcifer, o que ele ofereceu para Adão e Eva? Vamos lá, o que ele ofereceu para Eva? Ser igual? Não é o mesmo pecado? É o mesmo pecado. Então por que Lúcifer não foi absolvido e Eva, ela teve essa segunda chance? Porque foi o mesmo pecado. Ela não comeu o fruto para ser igual a Deus? A gente tem algo nas nossas leis do Brasil chamado jurisprudência. Quem sabe o que é jurisprudência? Quem sabe jurisprudência? A jurisprudência diz assim: se já houve um crime lá atrás e eu cometi o mesmo crime hoje, a lógica é eu ser condenado da mesma forma. Então, se já houve um crime lá atrás, eu cometi o mesmo crime, eu tenho que ser condenado do mesmo jeito. É isso que a jurisprudência diz. Então, a jurisprudência olha para Deus e fala: Deus, Lúcifer já cometeu o mesmo pecado. Você vai ter que condenar Eva, sem direito de absolvição, sem direito de pena. Mas aí Deus olha e fala: não, mas ele já foi feito um pouco menor. Ele nunca viveu nas regiões celestiais. Então ele tem direito de defesa. Olha o que como já Igual Foi arquitetado. claro que foi. Porque eles assim foi comigo, eles também vão. Olha. Foi, claro que foi. Porque é o mesmo pecado. Porque a serpente, se vocês acham que a serpente vai com espada e escudo, não, ela vai desafiar o caráter de Deus. Ela vai no caráter. Porque vamos lá, o salário do pecado é a morte. Então ela olha e fala: Deus, você vai ter que matar, porque o salário do pecado é a morte. Se o Senhor não matar, que Deus é esse que não cumpre a lei, a própria lei? Que Deus é esse? E se você não matar, ou se você matar, né?
prova que você não ama Adão e Eva. Olha a curva que colocou. Se matar, prova que não ama. Se não matar, está descumprindo a lei. Só que aí Deus olha e fala, não. Só que você esqueceu de uma coisa. Falou de amor e falou de lei. Mas esqueceu da graça. Aí a graça vem e fala, ele não merece, mas eu vou o proteger. Então a jurisprudência olha e fala, mas Deus, Lúcifer cometeu o mesmo pecado, é condenatório. Não tem direito de defesa, nem de pena, tem que ser mandado. Mas ele olha e fala, não, mas ele foi feito menor, então ele tem direito de defesa. E a jurisprudência olha e fala, então qual é a defesa? Da defesa, qual que é a defesa? Então a graça vem. A graça vem e fala, ele não merece, olha só, quando a gente pega o conceito de graça, favor e merece. Ele não merece, mas eu vou absolvê-lo. E por que vai absolvê-lo? Porque ele nunca esteve nas regiões celestiais, ele foi feito menor. É ser humano. Entendeu? É por isso. É uma diferença. É uma diferença. Porque a glória, ele já o ser humano um ser celestial. E como que pode uma pessoa um ser celestial que viu a glória, viu a face e mesmo assim pegou? Não tem jeito, meu irmão. Nesse caso aí, ele se tornou ele fez uma rebelião dentro do céu. Né? Com certeza também. Ele foi uma terça parte. Né? Por isso que a rebelião, meu irmão, não é do céu. Foi muitos. Rebelião não é do céu. Foi, só para concluir, foi muitos, né? Então, na verdade, foi uma terça parte que desceu. Sim. Por isso que ele não merece, e jamais vai ter chance para. Por isso que quer levar muitos, né? É verdade. Ele está levando, infelizmente. Ele foi isso. Então, quando a gente olha esse contraste, a graça ela é um favor imerecido. Então já nota aí, graça, favor imerecido. Favor imerecido. Tem gente que até comenta, né? Mas se tornou apóstolo da graça. Porque isso que a graça faz, não é para merecedores. Porque vocês lembram do conceito de salvação que a gente viu? Não é algo que o homem produz. Por quê? O homem não tem esse poder de produzir salvação. O homem não tem esse poder de conseguir chegar até Deus. Por isso que a salvação é uma iniciativa de Deus. Perfeito? Paulo vai dizer em Efésios 2, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Ele veio o arrependimento também. Isso que é mediante a fé. Tá bom? Então vamos lá. Ele fez tudo isso. Adão peca. Perfeito? Eu costumo dizer que ele comete os 4 verbos da decadência, Adão e Eva. Por quê? Ele viu o fruto, depois ele desejou o fruto, depois ele tomou o fruto e depois ele comeu o fruto. Os 4 verbos da decadência. Quando ele faz esses 4 verbos da decadência, a gente vai ter algo que vamos chamar de pecado original. Então anota aí que esse conceito é muito importante, pecado original. Para a gente entender soteriologia, a gente tem que entender o pecado original. Pecado original. O que é o pecado original? É basicamente o pecado de Adão e Eva que se estendeu por toda a humanidade. Então, aquele pecado que Adão e Eva cometeu, porque Adão ele era o tronco da humanidade. Tanto que Adão, ele vem de humanidade, tá? Adão é um nome hebraico que vem de humanidade. Então, o Adão, ele era o tronco da humanidade. Então, quando ele peca, agora esse pecado vem nas nossas veias como se fosse um DNA. Sabia? Esse pecado original está nas nossas veias. É por isso que a nossa natureza é pecaminosa. É por isso que se você olhar para uma criancinha e ela quebra a xícara, a mãe vai perguntar, filha, o que você fez? Ela vai mentir. Por quê? Já vem com ela o pecado original. A natureza de todo mundo é pecaminosa. Nós somos totalmente depravados. Totalmente depravados. Nós somos este homem de Romanos capítulo 7, que Paulo vai dizer, miserável, caído, miserabilidade, miserável homem que sou, por conta do pecado original, natureza pecaminosa. Então anote aí esse conceito do pecado original, tá bom? Isso aí? Pecado original?
Então vamos lá, vai. Pecado original. Vou falar então, vai. Pecado original. É o pecado de Adão. O pecado de Adão. Que se estendeu por toda a humanidade. É o pecado de Adão que se estendeu por toda a humanidade. Pecado de Adão que se estendeu por toda a humanidade. Então todos nós temos o pecado original. Pode ser uma criancinha, acabou de nascer, ela já nasce com o pecado original. Já tem dentro dela o pecado de Adão. Tá bom? Aí você pode até complementar. Somos totalmente depravados, que nós chamamos na teologia de depravação total, tá? Então somos totalmente depravados. Somos totalmente depravados. Perfeito? Abre para nós Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem vai testificar isso? Você está tirando isso da sua cabeça? Fonte, né? Sonhei domingo passado. Não, essa não é a fonte. A fonte está em Paulo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pode ler. Olha o que Paulo vai dizer. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem. Um homem. Que homem que é esse? Adão. E aí? E pelo pecado da morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou, desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era a prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus ao dom pela graça de um só homem. Então, hoje é o que Paulo está dizendo. Por um homem, que é Adão, todos pecaram. E do pecado veio a morte. É por isso que todos nós morremos. Então, quando Adão peca, surge o pecado original e esse pecado se estende por toda a humanidade. Adam Larkin vai até dizer que não existe uma alma imaculada depois de Adão. Não existe. Robert Murray vai até dizer, até nas minhas lágrimas de arrependimento, existem manchas do pecado. Então esse é o homem totalmente depravado. Todos nós fomos alcançados por este pecado de Adão. Então antes de entrar o pecado, sabe em qual dispensação que eles estavam? Eles estavam em uma dispensação que nós chamamos de dispensação da inocência. Dispensação da inocência. Por que dispensação da inocência? Até Gênesis capítulo 3, né, que foi onde eles cometem ali o delito, né? Eles estão nessa dispensação da inocência. Porque vamos lá, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, antes do mundo ser mundo, o cordeiro já havia sido morto. Vocês conseguem compreender isso? Por quê? Por que, professor, o cordeiro já havia sido morto? Porque vamos lá, Deus não tem passado, presente e futuro. Ele é onipresente, onisciente, onipotente e eterno. Então ele não tem passado, ele não tem futuro, ele não tem presente. Então antes do mundo ser criado, Jesus já havia morrido. Porque ele não tem poder, ele não trabalha como nós. Então antes mesmo de criar o mundo, Jesus já estava morto. Então antes da fundação do mundo, Cristo já tinha morrido. Então Adão e Eva estavam debaixo dessa dispensação do cordeiro morto, da dispensação da inocência. Porque o erro de Adão, sabe qual foi o erro de Adão e Eva? Você sabe qual foi o erro de Adão e Eva? Comeu o fruto errado. Por quê? Quantas árvores existiam? Que ele falou, Deus falou, não falou só uma árvore, ele falou de duas. Qual foram as duas que ele falou? A árvore da vida e a árvore do conhecimento. A árvore da vida, ele até fala, o que é a árvore da vida? Se você comesse, você iria trazer eternidade, vida eterna. Então, se Adão come a árvore da vida, na dispensação da inocência,
ele ia ser eternamente debaixo da dispensação da inocência. Mas o erro dele foi comer o fruto errado. Porque em vez de comer a árvore da vida eterna, ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto que quando você lê, você vai chegar na sua casa hoje. Você vai chegar na sua casa hoje. Você vai chegar na sua casa hoje. E você vai ler Gênesis capítulo 3. E você vai ver que Gênesis capítulo 3, quando Adão peca, a primeira coisa que Deus faz, o que é? Espada e fogo na árvore da vida. Ele coloca aquele lista. Por quê? Porque agora o homem pecou. Ele sai da dispensação da inocência. Se agora ele está em pecado, no pecado original, naquele estado que ele está, ele comesse a árvore da vida, aí ele ia ser eternamente depravado. Eternamente pecador. Por quê? A vida eterna, a árvore da vida eterna. Então, o que é a primeira coisa que Deus faz? Espada e fogo na árvore da vida eterna. Por quê? Para que o homem não coma do fruto. Ele até fala, para que o homem não coma do fruto da vida eterna. Então, às vezes, a gente até acha que Deus expulsou o homem por castigo, mas não foi. Desde o começo é graça de Deus. Porque se o homem ficasse no jardim e comesse do fruto, ele ia ser para sempre pecador e depravado. Olha só, Deus em cada detalhe, ele já está atuando com a sua graça. Além do pecado que tinha acontecido. Né? Além do pecado. Porque agora ele sai, quando ele pega, ele sai da dispensação da inocência e ele vai entrar na dispensação da consciência. Ou seja, ele tinha pecado, né? Aí se ele comesse da árvore da vida, né? Aí ele ia permanecer eternamente pecador. Eternamente pecador. Aí não teria chance mais. Mas Deus não permite, porque o plano de redenção já estava sendo posto. Então ele coloca querubins na árvore da vida. Né? Porque Deus ele é todo poderoso, soberano, mas ele também tem um livre-arbítrio para o homem. Então ele não permite que o homem come da árvore da vida eterna. Tanto que depois, olha só, hoje vocês vão ter uma lição de casa. Vocês vão ler lá Gênesis capítulo 3 com detalhe, né? Versículo por versículo, e depois vocês vão para Apocalipse. Porque essa árvore da vida agora vai reaparecer na onde? Em Apocalipse. Mas agora, sabe como ela vai aparecer? Quando a gente estiver glorificado. E quando eu estiver glorificado, aí sim a gente vai poder comer essa árvore da vida. Por quê? Agora a gente pode ser eternamente glorificado. Você poderia ter dado um fora, Fala de novo. Então a árvore da vida agora vai reaparecer em Apocalipse. Depois do... Hã? Então, essa é a lição de casa. Vocês vão ter que ler. Tem que procurar. Entendeu? A lição de casa. Essa é a lição de casa. Se eu falar aqui, vocês não vão ler. Vocês vão ter que ler lá, entendeu? Então, Apocalipse, a árvore reaparece. Porque agora o homem vai ter acesso a ela. E Apocalipse é tão lindo que fala que agora o homem tem acesso à árvore da vida eterna. Por quê? Agora ele sai da depravação. Ele sai desse pecado e agora ele vai viver eternamente glorificado. Você tem coisa Apocalipse 22. não é lição de casa, pô. Deixa eu marcar aqui, peraí. Vai marcar? Né? Fala não. Essa é uma pista. Mas quando o homem peca, olha só, a graça de Deus atuando desde o começo, né? Porque a gente acha que, nossa, Deus é malvado, né? Só porque o homem pecou, tirou do jardim, não foi castigo, foi graça. Porque se ele deixasse, o homem ia comer a árvore da vida. Mas mesmo a graça vindo, olha só, Tati, mesmo a graça vindo, quem lembra que eu falei que o contexto de Romanos era jurídico? Quem lembra? Quem está com Romanos 8 aberto? Abre Romanos capítulo 8, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem me separar do amor de Cristo será tribulação. Eita, segura! Olha só! Mesmo a graça vindo, sabe? Finge que tem um julgamento. No julgamento tem o quê? Tem aquele que está sendo culpado, né? Tem o réu, o meritíssimo, mas também tem o quê? O que mais tem no julgamento? Advogado. Testemunhas. Testemunhas. Então, mesmo a graça vindo, as testemunhas olhou para Deus e falou: Deus, não pode. Porque é pecador. E quem são essas testemunhas? Agora vai e fala. Olha quem são as testemunhas.
A ansiedade, Eita, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. 7 testemunhas estão olhando para Deus agora e falando: não, olha o resultado que Ele nos trouxe. Olha o resultado do pecado. A fome, a nudez, o perigo, a espada. Então Deus olha, as testemunhas olham e falam: não pode, que isso? Então o homem é expulso do jardim por conta das testemunhas e vai passar agora da dispensação da consciência. Por que a dispensação da consciência? Que agora o homem está consciente. Ele sabe agora desse pecado original, ele está consciente, ele sai da cobertura do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e agora entra nessa dispensação da consciência. E a dispensação da consciência vai até Gênesis capítulo 6. Olha, que a mente de vocês vai explodir hoje, eu vou até falar para vocês. Essa parte aí, na hora que ele fala que ele está dizendo, mas se eu vou sair que eu sou nu, ela quiser. Sim, consciência. Você viu? Ele está consciente, fala, mas Deus, eu sou nu. Né? Mas olha a graça de Deus já falando, mas ele fala assim: onde estás? Onde estás? Eu sei que você está nu, eu sei, mas onde você está? Né? Porque a primeira coisa que o pecado faz, a gente vai estudar isso na aula de armatologia, tá? O que o pecado acarreta em nós? A primeira coisa que o pecado faz é vergonha. Primeira coisa, Acusar, se esconder, você se esconde. Só que mal sabe você que quando você pega, você não pode se esconder, é isso que você tem que recorrer a essa graça. Né? Meu Deus, manda o pico, não tá. Então vamos lá. Dispensação da consciência, Gênesis capítulo 6. Porque agora o homem está consciente. Só que o pecado foi tão grande, sabe? As testemunhas testificando lá para Deus, falando: mas Deus, olha o que o pecado trouxe. Né? Caim já está matando Abel. Olha o que está acontecendo: morte, espada, perigo, nudez, ansiedade. Aí Deus fala o quê? Então quer saber? Vou matar todo mundo. E eu vou matar, vou acabar com a humanidade. Só que a graça vem mais uma vez, agora você vai ter que ler ali, Gênesis capítulo 6, versículo 8. A graça vem mais uma vez e olha aqui que a graça faz. E aí, lê, vai. Gênesis 6, 8. Ai, voz de profeta, Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eita, então as testemunhas testificam, falam: não, Deus vai ser pecador, o que trouxe, mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, mesmo Deus achando graça aos olhos do Senhor, Noé achando graça aos olhos do Senhor, mas aí o que Deus faz? Manda o dilúvio. Todo mundo lá, mas quem foi salvo? Noé e sua família. Quando ele sai dessa dispensação da consciência, a gente vai entrar numa dispensação que a gente chama de dispensação do governo humano. Depois da dispensação da consciência. Isso, depois, é tudo etapa, ó. Primeiro, segundo, terceiro. O original, não é o original, é Deus que achou graça em Noé ou Noé que achou graça em Deus? Isso aí é uma pergunta boa, né? Não, você Dispensação do quê? Não, na minha cabeça teve a dispensação da consciência e depois já era da graça, não sabia Nada! Não, porque ainda teve Noé, ainda teve Abraão, ainda teve Moisés. Todas são dispensação das testemunhas acusando e a graça intervindo. Vocês vão ver que todas são dispensação. Testemunha acusando, a graça intervindo. Na consciência da inocência é uma coisa. A testemunha olhou e falou: não, Deus, então o homem é isso. Na consciência, Deus falou: não, Deus, olha o pecado, olha Caim matando Abel, olha tudo que está acontecendo. Então Deus mandou o dilúvio. Quando manda o dilúvio, eles entram na dispensação do governo humano. Qual que é a dispensação do governo humano? Gênesis capítulo 9. Então vamos até Gênesis capítulo 9. O que acontece em Gênesis capítulo 9? Após o dilúvio, né? Que agora é tudo novo, sabe? Olha só, agora é tudo novo, agora vamos recomeçar. Matei aquelas raças de vida. Tudo novo, né? Então o que acontece na dispensação do governo humano? O homem volta a ter o domínio de todas as coisas. O homem volta àquela origem. Lembra aquela origem do jardim do Éden? Por quê? O homem foi criado para quê? Para ser governador, sacerdote. Né? Para governar sobre a terra. Então aqui no governo humano volta tudo, como se fosse no jardim do Éden. Volta o governo humano, volta o governo sobre as coisas, volta todo o domínio, frutificar, né? Mas mesmo assim, a testemunha olha e fala: Deus, não está dando. Esse povo é muito pecador.
O pecado original está dominando, a natureza pecaminosa deles não está dando. Então o que Deus faz em Gênesis capítulo 11? O que acontece? E qual que é o conselho? Capítulo 11. O que acontece no capítulo 11? Toda a terra usa a mesma linguagem. Vou dar uma dica. O pecado estava tão grande que eles fizeram uma torre de Babel. Então Deus olha e fala, olha, esse povo está muito ousado. Está querendo até um ator para subir do céu. Então o que ele faz? Ele desce de novo na terra e vai ver uma confusão das línguas. É aqui que vai começar a ser uma diáspora. Ó, o povo vai junto. Tanto que né, até aqui era todo mundo aqui, ó, no mesmo lugar, no mesmo país. Mas a partir daqui há uma difusão de línguas, de culturas, de povos. Então aqui começa a abrir. Então Deus vem mais uma vez e ele fala, olha, desçamos porque o espírito do homem é mau e vai haver uma confusão de línguas na torre de Babel. Tá bom? Essa parte que o homem quer começar. Ele é desafiar Deus, né, no caso. Novamente, né? Novamente, é isso, né? Sim. E olha que era um recomeço, né? Acabou tudo no dilúvio, agora era para ser um recomeço. Mas mesmo assim o pecado era tão grande, o pecado original, a depravação total. E para piorar, as testemunhas, né? Olhava, porque Paulo fala das testemunhas, a tribulação, a angústia, a perseguição, os reis. Olhava e falava, mas Deus, olha o pecado desse povo. Então Deus desce. E ele fala, né, no capítulo 11, desçamos, porque o espírito do homem é mau. Então o espírito vem, confunde a geração de Noé, e eles são espalhados sobre a terra. Então, anota aí, o espírito vem, confunde a geração de Noé, e eles são espalhados sobre a terra. Para me ensinar. Olha aí, e eles são espalhados sobre a terra. Então, cada um com o seu diálogo, cada um com o seu idioma, e não havia mais relacionamento. O Espírito vem. O Espírito vem, confunde a geração de Noé, o Espírito vem, confunde a geração de Noé, e eles são espalhados sobre a terra. O Espírito vem, confunde a geração de Noé, e eles são espalhados sobre a terra. Ah, isso aí, pode anotar, vai. O Lúcio falou para eu acalmar. Aí tá bom, então. E aí, capítulo 12, vai iniciar uma nova lição de sessão. Nossa, mas Maravilha? Então, no capítulo 11, o Espírito confunde toda aquela geração. Mas agora, no capítulo 12, Deus vai iniciar um novo projeto. Vai sair mais uma dispensação. Você achou que era só duas. Por quê? Agora, no capítulo 12, Deus vai encontrar um homem chamado Abraão. Primeiro Abraão. Sabe, o nome de Paulo mudou, de Saulo mudou para Paulo, né? É. Beleza. Então, peraí. Perguntei se o nome de Saulo mudou para Paulo. Não. era parece da região. Tá vendo? Só assistir. Então, encontrou um projeto espiritual sobre Abraão. Porque agora a gente vai entrar em uma dispensação chamada dispensação da promessa. E nós vamos embora para casa que já deu 10 horas. Nossa, Deus. Tá tão bom, a hora passa. Quem quiser saber, no próximo aula. Tá bom? Aí a gente continua na dispensação da promessa em Gênesis capítulo 12. É a lição de casa. Tá bom? Porque Deus agora encontra um homem chamado Abraão. Ele vai falar, Abraão, agora sim. Olha aqui, Abraão. Olha para mim, Abraão. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai desse povo pagão. Porque onde Abraão estava, era na antiga Babilônia. Era só onde Abraão estava, só para vocês terem noção. Tinha em torno de 500 deuses. 500 deuses. Era muitos. Eles viviam um politeísmo. O seu próprio pai tinha Deus na sua casa, ídolos. Então Deus olha e fala, sai da tua terra,
Porque eu farei de ti uma grande nação. Eu vou formar uma grande nação. Eu vou reconstruir. Porque as testemunhas estão testificando, mas a minha graça sempre está alcançando. Porque ele não merece, mas eu vou proteger. Guarda essa frase, tá? Ele não merece, mas eu vou proteger. Tá bom? E a gente volta na aula que vem, então, parando aqui na dispensação. Tá bom?